Olá, graça e paz, tudo bem com você? Aqui é Pastor Roberto, da comunidade Restaurar. Mais uma vez estamos aqui com um vídeo, uma palavra para o teu coração, para este dia, talvez esta tarde, talvez esta noite, talvez a madrugada sua aí. Eu quero dizer para você que a gente está aqui com uma palavra para endereçar o teu coração, para que nesses tempos difíceis esta palavra possa penetrar na sua vida, penetrar no teu coração e te dar para você uma esperança e o futuro de bênçãos na presença do Senhor. Ora, a Bíblia está aberta num texto conhecido, Ezequiel, do capítulo 37, um texto muito conhecido e também comentado, pregado nas igrejas. Deixa eu ler para vocês aqui. A Bíblia fala assim para a gente aqui, Ezequiel 37, versículo 1 a seguir: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E ele me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre o vale, e estavam como sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor, tu sabes. Então ele me disse: profetiza sobre os ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Queridos, o texto é longo, eu queria apenas estar aqui nós nos posicionando neste início desse texto aqui, para que você possa entender aquilo que Deus tem para você nesta oportunidade com essa mensagem. A Bíblia diz para a gente aqui, esse texto um tanto conhecido, que é o vale de ossos secos. Ezequiel, o Senhor o coloca num propósito, em uma visão, e o coloca para visualizar. E esse texto mostra para a gente, quando Ezequiel, o profeta, vê um vale de ossos secos, o Senhor o leva para aquele instante. Mas o que ele está olhando? A primeira coisa, qual que é o primeiro olhar bíblico e olhar detalhista do profeta é que aquele vale era um vale cheio de ossos, eram muitos, e estavam como? Sequíssimos. Esse era a visão do profeta. A primeira coisa que ele visualiza nessa questão era um vale de ossos secos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. É uma coisa que, pessoal, nossa, ser humano, às vezes nós não olhamos para a solução do problema, nós olhamos sempre para o problema. Às vezes nós estamos olhando para as dificuldades. A Bíblia fala para a gente que em um determinado momento os discípulos estavam atravessando o lago, e no meio da noite bateu um vento forte, e aquele vento forte formou-se ondas, ameaçando a segurança da embarcação. E diz a Bíblia que Jesus estava ausente deles, porque Jesus havia ficado no momento de oração, e pela madrugada eles estavam atravessando ainda aquele local. Mas veja bem, em um dado momento apareceu algo sobrenatural. É isso que eu quero dizer para vocês, o tempo sobrenatural de Deus. É isso que eu quero mostrar para vocês através dessa pequena palavra para o teu coração. Viver o sobrenatural de Deus. A Bíblia diz que os discípulos olharam e viram e acharam que era um fantasma, e gritaram desesperadamente porque achavam que era um fantasma. E de repente Jesus grita: não, calma aí pessoal, calma, sou eu. E Pedro logo se posicionou e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. E Jesus disse assim: então vem, Pedro. E quando Pedro começou a andar sobre as águas, a Bíblia diz que Pedro olhou para a força do vento e a força das águas, e de repente ele começou a afundar. Veja bem, mais uma vez aí, o texto mostra mais uma pessoa olhando para a situação do problema, e Pedro começou a se afundar nas águas. Olha, tem pessoas que estão passando por problemas, que elas estão afundando. Quem sabe você está desanimado, quem sabe você está angustiado, quem sabe você está se afundando em um problema. O seu problema é financeiro? O seu problema é conjugal? Talvez você está enfrentando um problema conjugal agravante.
problema lidando com o seu sentimento. Quem sabe você está passando um problema com o seu esposo, com a sua esposa. Quem sabe você está passando com um problema com seus filhos, com a sua empresa, passando um problema difícil demais, e você está olhando para o contexto do problema, você está olhando para o problema. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, para você, irmã, veja bem, o profeta, ele olha para o momento que tudo estava seco, ele olha para a impossibilidade, e o Senhor faz uma pergunta: olha, poderão viver esses ossos secos? Que pergunta é essa? Ele diz: Senhor, tu sabes. Mas Deus faz uma pergunta para ele, e ao mesmo tempo o Senhor dá a liberdade e diz para ele assim: você profetiza, você deve profetizar sobre o vale de ossos secos. Olha, o Senhor mandou o profeta profetizar. O Senhor podia fazer um milagre aos olhos do profeta. Veja bem, quando Moisés está na beira do grande mar vermelho, e a perseguição em massa de Faraó oprimindo o povo, e queria talvez dizimar o povo de Israel, e o povo de Israel estava aflito, o povo de Israel estava murmurando. Veja bem, quando nós entramos na provação, quando nós entramos nos problemas, quando nós entramos nas dificuldades, sabe o que acontece? Às vezes a gente começa a murmurar. Quantas das vezes, meu irmão, você tem murmurado? Quantas das vezes, minha irmã, você tem murmurado com os problemas que acontecem na atualidade? Quem sabe você está aí murmurando de tantas as coisas. Quem sabe você não tem acreditado na promessa de Deus. Você às vezes tem agido transferido. Sabe o que acontece? A gente faz transferência de culpas. No meio dos problemas a gente faz transferências. Nós não admitimos nossos erros. Nós às vezes não admitimos nossos fracassos. Nós queremos jogar sempre a culpa em alguém. Quando o Senhor fala com Adão, sabe o que acontece? Adão joga a culpa na mulher. A mulher transfere a culpa para a serpente. Você está aí do outro lado acompanhando a gente. Quantas das vezes você está transferindo culpas? E o Senhor está dizendo para o profeta: você deve profetizar, você deve liberar uma palavra no meio de uma circunstância difícil, de impossibilidades humanas. Entendeu? O Senhor pergunta para ele: Ezequiel, porventura pode acontecer o sobrenatural? Pode acontecer o milagre? Pode acontecer isso, Ezequiel? Ele diz: Senhor, tu sabes. Então o Senhor diz para ele: profetiza. Queridos, é isso que eu quero falar para você. Você tem que profetizar. Entendeu? Eu volto para Moisés. Moisés está lá diante do mar, diante do povo murmurando, e Moisés está desesperado. Moisés ora ao Senhor, e o Senhor diz assim: Moisés, ordena esse povo para que marche. Deus está te mandando, minha irmã. Deus está te mandando obreiros. Tem muitos obreiros desanimados, tem muitas lideranças desanimadas. Você que está desanimado, você que está aí parado, presta atenção, Deus está mandando você marchar. Você está louco, pastor? Eu estou passando à beira da falência, eu estou passando por crises, eu estou passando por momentos difíceis, e o Senhor está me mandando eu andar. Não tem saída. O Senhor está mandando você andar e caminhar para o mar vermelho. E o Senhor disse para Moisés: toque nas águas. Queridos, Deus está mandando alguém tomar posição. Quando alguém toma posição, primeiro, posição. Quando a pessoa toma essa decisão, a mulher do fluxo de sangue, quando ela soube que Jesus estava passando próximo à região onde ela estava, a Bíblia diz que ela tomou uma posição e disse assim: olha, se eu tão somente tocar na orla, na roupa de Jesus, eu serei curada. E ela saiu. Ela estava vencendo os preconceitos emocionais, a religião. Ela estava vencendo todas as batalhas contra ela. Meu querido irmão, talvez você perdeu. Você tem perdido alguns momentos, a orientação. Às vezes você tem passado por aflição. Mas o Senhor está dizendo para você tocar nas águas, profetizar sobre o vale de ossos secos. Começa a ser boca de Deus aonde você está. Começa a liberar uma palavra de profecia,
uma palavra de milagre. Sabe por quê? Esta palavra aqui, queridos, esta palavra aqui, a palavra do Senhor, é a nossa esperança. Você deve liberar uma palavra no meio de um mundo conturbado, no meio de uma nação angustiada, no meio de famílias oprimidas. Você tem que se levantar. A Bíblia diz assim: filho do homem, põe-te em pé, eu falarei contigo. Deus quer uma ação sua, meu irmão. Para de transferir culpas, para de jogar culpas em outras coisas, para de olhar para o problema, para de olhar para a dificuldade, e começa a olhar para Jesus. Creia que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida. Ele está com você, Ele está com você, Ele está na sua vida. Acredite neste dia, acredite nesta tarde ou nesta noite, que o Senhor pode fazer algo sobrenatural sobre a sua vida, se você acreditar na promessa de Deus. Olha que diz, a Bíblia diz, Jeremias, a Bíblia diz o seguinte: o pensamento de Deus, eu bem sei o pensamento que penso ao vosso respeito. Deus tem um pensamento de paz para a sua vida. João 10:10 diz que o pensamento do diabo é matar, roubar e destruir. Mas o mesmo versículo diz lá: o pensamento do Senhor, sabe o que é? É de dar vida e dá-la com abundância. Queridos, comece a profetizar. Deus está te chamando para ser boca dele, embaixador, ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus. Pastor, eu só estava olhando para as dificuldades, eu estava só olhando para o vale de ossos secos, eu estou só olhando para as crises. No passado houve crises, nos momentos da história da humanidade houve centenas de crises. Meu irmão, Deus está te chamando não para você olhar para a crise. Liderança, Deus não te chamou para você olhar para as crises, e sim para olhar para a solução do problema, chamado Jesus Cristo. Começa a repreender agora e profetizar sobre o vale de ossos secos. Ó, vale de ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Declare isto, querido irmão. Declare no teu casamento, declare no meio da enfermidade, declare essa palavra no meio dessa intensidade de tribulações. Declare isso: vale de ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim como aconteceu o milagre da restauração, para levantar um exército falido, destruído, de ossos secos, Deus quer levantar nesses últimos tempos famílias restauradas, pessoas motivadas para agir em prol do reino de Deus. Deus quer te levantar, meu irmão. Para de olhar para os problemas, para de olhar para as dificuldades. Chega de transferir problemas, transferir culpas a outras pessoas. Olhe para Jesus, encare essa verdade, sabendo que Ele te chamou. A Bíblia diz, Isaías: tu, meu servo, tu, minha serva, que eu escolhi entre os mais excelentes, e te disse: tu és o meu servo, tu és a minha serva. Eu te escolhi e não te rejeitei. Talvez você já passou por rejeições, familiares te rejeitando, amigos te rejeitando. Às vezes, dentro da própria igreja, você já passou por momentos das rejeições. Mas o Senhor hoje te leva você a encontro do vale de ossos secos, não para estar acomodado, porque às vezes nós estamos no comodismo. Nós olhamos para aquilo e olhamos para a situação. Às vezes nós ouvimos tantas notícias desagradáveis e nós nos acomodamos, concordamos. Às vezes nós atribuímos uma aliança. Sabe, às vezes nós atribuímos uma aliança, aliançamos com o erro, aliançamos com conformismo. Deus não chamou uma igreja para estar conformada com o problema. Deus chamou você. Deus te chamou, jovem. Deus te chamou, obreiro. Deus te chamou, meu irmão, minha irmã. Pastor, eu não tenho cargo, mas você tem chamado, querido. Você tem chamado de Deus. Você faz parte da noiva de Cristo, que vai morar, sabe aonde? Lá no céu. Então atente bem, começa a liberar uma palavra de profecia no meio das situações mais adversas. A tempestade é forte, as lutas é grande, mas o Senhor está levantando uma geração forte
no meio da tribulação para profetizar. E essa geração vai dizer assim: vale de ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Começa, meu irmão, a ser impactado pela presença do Espírito Santo. Sinta a presença do Espírito Santo te renovar, te restaurar, te libertar de todas as condições que você está vivendo, e começa a liberar uma palavra de profecia sobre a sua situação. Eu quero nesse instante, nessa oportunidade, para finalizar esta palavra, eu quero orar com você. Eu quero te ajudar em oração nesse momento, para que o Senhor, o Espírito Santo, possa invadir a sua vida nesse momento e você ser impactados por Deus. Amém? Vamos orar então. Eterno Deus, em tua presença estamos, meu Deus, aqui para levar uma palavra para o coração de uma igreja que muitas das vezes, Senhor, está olhando para o vale de ossos secos, Pai. Em o nome de Jesus, Senhor, o Senhor nos chamou para fazer a diferença. O Senhor nos chamou para profetizar em tempos de aflições, em tempos de angústia, em tempos de dificuldade, meu Deus. O Senhor é aquele que está dando o escape para a igreja. Pai, levanta este irmão, levanta essa pessoa caída, levanta essa pessoa oprimida, angustiada, levanta esta pessoa que está entristecido, abatido, em o nome de Jesus, meu Deus. Eu quero repreender todo o mal, repreender toda a aflição, repreender todas as enfermidades. Meu Deus, que o Espírito Santo, Arabaxere Comandarabacai, que o Espírito Santo toque nesta vida, toque nesta família, onde quer que ele esteja, onde quer que ele está agora. Sinta a presença do Espírito Santo, sinta a presença do Senhor inundando a sua vida, inundando a sua casa, inundando o seu lar nesse instante. Seja impactado pela presença do Senhor, em o nome de Jesus. Eu profetizo, assim como aquela palavra foi dada ao profeta para profetizar, Pai. Eu profetizo no meio de um vale de ossos secos e declaro: ossos secos, nação, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Olha, o Senhor vai colocar um mover, um sobrenatural, e a igreja do Senhor vai ser restabelecida, levantada com toda a autoridade e ousadia para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Queridos, que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe você que está acompanhando a gente. Compartilhe este vídeo com seus amigos. Assista às nossas mensagens, as mensagens da comunidade Restaurar. Venha participar dos nossos cultos. Entre, se você não pode, pela devida distância, mas não deixe de compartilhar os vídeos, assistir os nossos vídeos, as mensagens que estão no canal do YouTube da comunidade Restaurar. Amém? Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus.